Bom dia, nono ano. Bom dia de novo, né? A gente acabou de se ver na nossa aula ao vivo. Nós falamos um pouquinho aí sobre biodiversidade, né? Falamos um pouquinho aí sobre o artigo para vocês lerem. E nós vamos continuar um pouquinho sobre esse assunto. Na nossa aula, né, parte 2 de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre preservação da biodiversidade. Então, existem alguns conceitos que é importante você saber. Todo mundo acha que é a mesma coisa, mas não é. Preservar ou conservar? Existe uma diferença entre essas palavras? Será que essas palavras têm o mesmo significado? Sim ou não? Já parou para pensar? Muito se fala em conservar, muito se fala em preservar. É a mesma coisa? São palavras iguais? Se são iguais, por que existem duas? Porque existe uma diferença, sim, entre a palavra preservar e a palavra conservar. Preservar vem de preservação, significa uma área em que o homem não pode mexer, uma área intocável. Preservar, eu não posso mexer nisso. E conservar significa uma área o qual eu posso fazer uso, eu posso fazer manejo de maneira sustentável, que eu não acabe, que se eu tirar, eu coloque no lugar. Então, aqui eu coloquei duas imagens que falam muito sobre isso, ó. Proibida a entrada, o ser humano não pode entrar, preservação. Aqui eu tenho uma menininha, né, plantação ali, conservação. Então, conservar eu posso usar, preservar não, tá bom? E quando se fala em conservação, não é porque você pode utilizar que não tem regras. Pelo contrário, existe aí dentro, né, dessa palavrinha conservar, um Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Nós chamamos de SINUC. Esse sistema, ele foi, né, feito, foi elaborado lá em 2000, né, 20 anos atrás, e foi, né, feita uma lei no dia 18 de julho, onde estabelece algumas regras, né, normas, para que você possa aí utilizar uma unidade de conservação. O que é uma unidade de conservação? Eu já vou explicar. Unidade de conservação existe dois tipos, a de proteção integral e a de uso sustentável. Então, quando se fala de proteção integral, são áreas cujo objetivo é preservar a natureza no sentido de indireto, tá? No sentido aí que pode ter algumas exceções, tá bom? É uma área de proteção integral, então, é uma área de preservação da natureza, mas admite aí o uso de uma coisa ou outra ali naquela área. Quando se fala de unidade de uso sustentável, está falando do quê? Está falando de um habitat, de um espaço que as pessoas podem utilizar para o seu sustento de maneira também adequada, tendo regras. Então, primeira coisa, você precisa saber que preservação e conservação têm diferença sim, né? E dentro desse programa foi feito um sistema, então, para que elaborasse regras aí. Peraí, não significa que você, né, em conservação, você pode usar, mas não significa que você pode usar de qualquer jeito, pode usar até acabar, pode arrancar, pode jogar fora. Peraí, não é assim que funciona. Então, eles elaboraram critérios, elaboraram normas, regras, para que você pudesse fazer uso, então, né, dessa área. Criando, então, unidades de conservação. E aí, dentro dessas unidades de conservação, a área de proteção integrada, que eu acabei de explicar, é uma área, né, de proteção aí, porém, eles falam assim, ó, imagina que você está, deixa eu pensar aqui, num espaço onde seja uma floresta, e ele fale para você assim, ó, você não pode cortar nada daqui, né, mas você pode passar pelo meio, né, quando se fala parque nacional, ó, você pode andar de bicicleta pelo meio, né? Você pode fazer um piquenique ali, você pode
explorar aquele lugar, estudar aquele lugar, mas não pode, né? É uma proteção. Você pode usar, mas de uma maneira aí, vamos dizer assim, você usa, mas com umas exceções, né? Ó, aqui você não pode mexer, não pode tirar a folha, né? E o uso sustentável é quando pessoas utilizam um recurso próprio da natureza. Quando pega uma reserva, através dessa reserva faz passeios ali naquela reserva, né? Na parte turística. Ou uma reserva particular, aquela área ali, ela é de uso sustentável, então tem todo um critério, né? Você quer usar as árvores, você pode usar, mas você tem que plantar no lugar. Então tem toda aí uma norma para se fazer o uso, né, dessas unidades de conservação. Eu queria que depois, na página 162 e 163 de vocês fizessem uma leitura complementar a esse conteúdo que eu falo sobre tipos de unidades de conservação. Porque existem fotos, né, explicando lá para você o que é uma estação ecológica, né? É uma área de preservação da natureza. O que é uma reserva biológica? Então, assim, eu falei por cima, né? Aqui fala, né, proteção integral, o que é estação ecológica, reserva biológica, parque nacional, monumento. Então, eu dei exemplos por cima, mas aqui na página 162, 163, eu gostaria que você fizesse leitura, tá? Nós vamos comentar sobre ela na nossa próxima aula ao vivo. E aí, quando se fala de unidade de conservação, se fala muito aí sobre as terras indígenas, né? Por que é importante falar aí sobre esse uso aí, né, das terras indígenas? Por que as terras indígenas aí são importantes? Por que é importante esse povo ter o espaço deles? As terras indígenas garantem aí, né, não só para os indígenas, para a tribo, né, a manutenção da cultura que eles têm, mas sim também como no ponto de vista ecológico, né, no ponto de vista aí sustentável, que esse povo cuide de uma área. Porque você pode ver, quando se fala de terras indígenas, é uma área que, né, não tem luz, é uma área totalmente ecológica. E eles cuidam daquele espaço, né? Se eles pescam, se eles retiram ali a árvore, eles fazem novamente, né? É o processo de plantar de novo. Eu não tenho hábito de assistir novela, né? Mas devido a essa pandemia, a gente acaba passando e assistindo. E eu tava assistindo aquela novela, não lembro nem o nome, gente, das 6, onde fala sobre a disputa que os índios tinham, né, no passado, com os portugueses que chegaram no Brasil. Né? Eles já estavam aqui, eles já cuidavam das riquezas dessa terra. E aí os portugueses chegaram achando que eram donos aí do pedaço, e a partir daí, então, começou essa disputa por uma terra. É minha, é sua, não é sua, é minha. Na verdade, a terra é deles, né? Eles estavam aqui primeiro. Então, se fala muito da importância de cultivar essas terras indígenas, dessas unidades de conservação como terras indígenas. Por quê? Porque além de você ter essa tribo, né? Ter aí, os índios fazem parte do nosso passado, fazem parte aqui, ó, do nosso sangue. Hoje, o povo brasileiro, gente do céu, o povo brasileiro é uma mistura, né? De negros, portugueses, espanhóis, índio. Então, assim, o fato de eles terem uma unidade de conservação, além, né, de ter a manutenção da cultura deles, né, de falar um pouco deles, né, continuarem aí essa sequência aí de vida, né, eles também fazem esse processo de cuidar do ambiente, da parte ecológica, sustentável, eles só retiram o que eles precisam, né, e tudo mais. Então, essa é a importância também que se fala muito, né, nas unidades de conservação aí, que são as terras indígenas. E quando se fala nesse conceito de unidade de conservação, existem alguns termos utilizados, né? Se fala muito sobre um conceito chamado conceito de mosaico. O que é esse conceito? Esse conceito são unidades de conservação, né? É um modelo aí de uma área protegida que busca o quê? Busca por participação e integração da população, né, daquele local. Então, eles ensinam estratégias, eles compartilham estratégias,
eles falam da importância da biodiversidade, a importância de valorizar a biodiversidade, a importância econômica, a importância sustentável. Então, assim, eles criam um modelo, né, de uma gestão aí, de uma área aí que busca que o povo tenha a consciência que precisa cuidar, pode usar? Pode, mas de uma maneira adequada, né? Então, eles tentam criar um desenvolvimento sustentável aí dentro da sua região, daquela área que está sendo conservada, tá? E quando se fala também em área de conceito mosaico, se fala muito sobre os corredores ecológicos. O que são esses corredores ecológicos? São áreas aí, né, que possuem ecossistemas florestais. A gente pode falar que são, né, prioritários, né, e viáveis para a conservação aí da biodiversidade. Significa o quê? Que são importantes, né, na nossa biodiversidade. Então, são áreas aí que precisam na verdade, se você for parar para pensar, são áreas que deviam ser preservadas, nem conservadas. Mas, né, o homem precisa, então acaba sendo uma unidade de conservação aí. Então, são áreas que eles buscam aí recuperação. Então, imagina assim, a pessoa utiliza, e eles buscam aí criar estratégias, né, para retomar aí, para tentar recuperar, né, esse uso aí. Então, quando se fala em corredores ecológicos, até coloquei aqui, ó, são áreas que possuem ecossistemas florestais biologicamente prioritários e viáveis para a conservação da biodiversidade na Amazônia e na Mata Atlântica, composto por um conjunto de unidades de conservação, terras indígenas e áreas aí. Então, está se falando o quê? Que as pessoas, elas precisam, né? Então, os corredores ecológicos, ele trabalha necessariamente em áreas aí de totalmente conservação biológica, né? Onde se tem a necessidade de uso, mas também se tem a necessidade de conservar, que não pode acabar. E a importância dele é isso, é que ele tenta permitir aí que o ser humano utilize, né? Mas que também ele pegue esses fragmentos dos biomas e assim consiga recuperar essas áreas aí degradadas, né? Conseguir aumentar aí a variabilidade genética, conseguir desmatou, então vamos tentar plantar de novo. Ele tenta criar um fluxo genético, né? Que se fala. Criar novamente, reestruturar novamente aquilo que mexeu. Então, ele pega necessariamente uma área e, bora trabalhar. Por isso que fala corredor ecológico. Porque ele trabalha numa área, quando essa área estiver totalmente estruturada, ele vai para outra, né? Então, ele trabalha com soluções, com, né, recuperações. Ele tenta retomar aquilo, né, que acabou aí sendo utilizado de uma maneira inadequada, né? Ele tenta criar aí possibilidades de aumento de populações de espécie e assim por diante. Então, quando se fala de mosaico, corredor ecológico, é muito importante que a população entenda isso, né? Que o mosaico e o corredor ecológico, eles estão juntos. São duas coisas importantes que estão ali, lado a lado, né? Buscando e mostrando para a população, viu? Você pode usar sim, mas usa consciente, não vamos usar para acabar, não vamos usar para jogar fora, não vamos usar de maneira que, né, egoísta, vamos usar pensando no próximo, né? Amanhã aí você pode precisar. Então, são essas estratégias que eles fazem. E com essas estratégias, né, o conceito mosaico e o corredor ecológico, se fala de uma palavra muito chata, gente. Biopirataria. Bio significa vida. Pirataria vem de pirata, né? Roubar, utilizar de forma inadequada. Então, quando se fala dentro, né, do conceito de conservação, existe uma palavra muito forte, onde o mosaico fala, o corredor ecológico fala, as unidades de conservação falam. É uma regra, né, do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que as pessoas acabam sacrificando, gente, animais, né, tiram do seu habitat natural para vender, para, sabe, assim, coisas assim, extremamente pensam só no dinheiro. Então, é uma exploração, é uma manipulação, é uma comercialização, pega do Brasil para vender para outro país.
do recurso natural. Não só animais, né? Se fala muito de animais. Ai, achou lá, estava, né, dentro do avião, tinha mais de 400 espécies de papagaio, 400 espécies de macacos, os macacos estavam presos, de serpente. Gente, isso é crime. Biopirataria é crime. E se fala muito na unidade de conservação. Vamos conservar. Para que você precisa caçar? Para que precisa prender na gaiola? Deixa solto. Se é uma unidade de conservação, você pode passear por lá, você pode ver, né? Não se fala muito. As pessoas têm o prazer de caçar para tirar a pele, para matar, para pôr na parede. É umas coisas assim que o ser humano é aquilo que eu volto a falar. Um ser tão evoluído, né? Que se fala que é um ser tão evoluído, tem hora que, ao mesmo tempo, é um ser tão burro, gente. Porque qual é a convicção de você pegar lá, vamos dar um exemplo aí, uma onça, um macaco, arrancar lá do seu habitat natural, matar e pregar na parede? Gente, não vejo nexo. Você quer ver um macaco? Entra na internet, né? Não tem muita, né, fundamento nisso. Então, se fala muito dessa importância de saber utilizar, usar, né? Não só isso, se tira madeira, né? Desmata, assim, por coisa, assim, desnecessária, né? Totalmente desnecessária. Vamos lá, atividade de hoje, página 173, exercício 1, 2, 4, 6, 7 e 8. Então, são 6 exercícios aí para que você possa fazer, tá? E dia 9, nós vamos comentar sobre esses exercícios. Nós vamos comentar, não, nós vamos corrigir esses exercícios e comentar sobre a página que eu pedi para que vocês fizessem a leitura, que é a página 160, calma, vou colocar aqui de novo. 162 e 163, tá? Nós vamos comentar sobre essa leitura e corrigir os exercícios aí. Tá bom, pessoal? Muito obrigada pela participação de vocês. Qualquer coisa, na hora de responder, se ficou alguma dúvida, pode me chamar. A gente bate um papo e esclarece aí, tá bom? Grande beijo, fica com Deus, até a próxima aula. A próxima aula é ao vivo, tá bom? Então já se organiza aí. Tchau!